Muito bem, para esse culto de louvor e adoração, também de serviço, de inspiração à nossa vida dedicada a Deus, eu quero compartilhar com você um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, brevemente. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Você é membro da igreja, chegou aqui e não assinou a lista de presença, eu pedir para que você fosse ali atrás, tem uma lista de presença que precisa ser assinada para nós funcionarmos como assembleia. Já encerrou? Se tiver gente para assinar, depois procura o presbítero Francisco, então. Só para que todos estejam com a presença constada, né, na lista. Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Indo eles caminho fora, alguém disse: seguir-te-ei onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Muito bem. Culto com assembleia, culto onde a igreja tem a oportunidade de ter a manifestação do Espírito Santo, chamando pessoas para um trabalho muito específico. Para quem não sabe, o Ministério de Ação Social e Diaconia é um ministério que nos ajuda na caminhada da igreja, dentro e fora da igreja. Todo trabalho social que a igreja faz, via de regra, a gente envolve o Ministério de Ação Social e Diaconia. Então, os diáconos e diaconisas são pessoas que Deus chama para esse trabalho, dentro da igreja e fora da igreja. Trabalho especial, trabalho da diaconia. Aliás, nós encontramos a instituição dos diáconos lá em Atos capítulo 6. Mas a tarefa de servir a Jesus no reino não é só do diácono e da diaconisa, é de todo cristão. Aliás, é um sinal marcante de que a pessoa foi salva em Cristo Jesus, o desejo de servir o reino de Deus, o desejo de cooperar com a igreja de Jesus, o desejo de querer servir dentro e fora da igreja. Então eu já começo dizendo para você que se você não tem o desejo de servir dentro da igreja, nem fora da igreja, não tem a mínima vontade, você precisa rever a sua fé. Você precisa repensar a sua caminhada. Porque é natural que as pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus queiram servir a Deus. Queiram dedicar o seu tempo a Deus. Pois Jesus está falando a respeito disso aqui nesse texto. Um texto riquíssimo. E chama muita atenção o exemplo que Jesus usa no último versículo. Esse versículo só está em Lucas. Nós temos esse trecho, essa conversa de Jesus com as pessoas. Pessoas dizendo: eu vou te seguir, Senhor. E Jesus dizendo: não, você quer me seguir? Então, peraí. Vamos pensar a respeito disso direitinho. Que implicações que tem? E esse último versículo só está aqui em Lucas, quando Jesus diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É bem provável que os mais jovens não saibam o que é o arado, que é uma ferramenta que era usado
ou usada, né? Não sei se ainda alguém usa o arado, é provável que ainda haja, né, em algumas fazendas, roças, talvez fazenda grande não, né, mas uma roça menor, alguém que usa a ferramenta do arado, né, que coloca no pescoço do boi, de um ou mais de um boi, para arar a terra. Né? E a pessoa que vai conduzindo o boi, vai conduzindo o arado, se ela se dispersar, o que acontece? O boi vai para o lado errado. E ele ara a terra na direção errada. Ele perde o rumo. Então a ferramenta, o exemplo que Jesus usa era um exemplo muito vivo para aquela época. E se você não conhece o arado, né, dá para imaginar pelo menos o que é. E Jesus está dizendo, olha, quem foi chamado para servir no reino de Deus, quem aceitou o Evangelho, quem foi alcançado pelo amor de Deus, colocou a mão no arado. Recebeu da salvação, mas recebeu também responsabilidade. E eu acredito que esse talvez seja um dos males da nossa geração. A nossa geração, ela gosta muito da parte do Evangelho que fala do amor, do perdão, da salvação, da vida eterna, da companhia de Deus na hora dos problemas. E tudo isso é fato, isso é realidade. A Bíblia nos diz. Jesus promete estar conosco na hora dos problemas. Nós somos amados por Deus, apesar de pecadores. Recebemos o perdão dos pecados, não merecemos, não fizemos nada para conseguir a nossa justificação diante de Deus, mas Deus nos oferece em Jesus Cristo. O amor de Deus, que é espontâneo, nos alcança. Isso é fato. E isso agrada muito o ser humano, saber que nós somos amados por Deus. Mas crer em Jesus e aceitar o Evangelho, meus irmãos, tem um preço. Você sabia disso? E talvez esse seja um dos problemas dos crentes hoje. Muitos crentes não querem pagar o preço de seguir Jesus. Tem um preço. Pensa comigo, é fácil a gente seguir Jesus num mundo em que há trevas? Num mundo que jaz no maligno? Num mundo que prega uma vida contrária à vontade de Deus? É um alto preço, pois nós fomos chamados a seguir Jesus nesse mundo que jaz no maligno. Jesus convida-nos para segui-lo e ele nos diz: quem quer seguir-me vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Tem um preço, tem responsabilidade, tem tarefa, tem serviço, tem trabalho. E Jesus mesmo disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está dizendo? Se a seara é grande, quer dizer que tem muito trabalho. Tem um preço, meus irmãos. Se há serviço, se há trabalho ao participar do reino de Deus, isso significa que eu e você vamos precisar investir tempo no reino de Deus. E parece que o que as pessoas menos têm hoje é tempo. Então tem um preço. Nós não podemos querer o amor, o perdão, a graça, a vida eterna, mas não oferecer a nossa vida em serviço a Deus. Jesus está questionando exatamente essas pessoas que vão ao seu encontro, assim, iludidas, né? Que vai ser uma vida muito boa. Há um preço. Jesus chama a gente a dedicar tempo da nossa rotina para o reino de Deus. Jesus nos chama a dedicar os nossos recursos, bens materiais, colocar o que a gente tem à disposição do reino de Deus. Será que a minha casa pode abençoar alguém? Será que em algum momento eu posso abençoar alguém com o que eu tenho? Pois bem, há um preço. E eu queria dizer para você, pague o preço. Pague o preço. Não seja mesquinho.
com o seu tempo para o reino de Deus. Pois o que Deus nos oferece, meus irmãos, é um alto preço pela nossa vida. Pague o preço do tempo, pague o preço de colocar a sua vida, a sua família, a sua casa à disposição do Senhor. Pague o preço. Jesus está dizendo isso para as pessoas que o encontram de maneira iludida e fala: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus fala: olha, as raposas têm seus covis, as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pode ser que de vez em quando a gente se depare com uma situação assim, difícil. E aí, a gente desiste? Não, a gente paga o preço. É para a glória de Deus. É para o reino de Deus. Servir a Jesus, meus irmãos, é pagar o preço. É pagar o preço. Então eu convido você para pensar na sua vida, na sua fé, na sua caminhada com Deus e refletir junto comigo. Nós estamos pagando o preço? Jesus pede do nosso tempo para servir a igreja. Nós estamos pagando esse preço? Eu vou dedicar tempo para a igreja de Jesus. Jesus pede o nosso tempo para levar o seu evangelho a pessoas que não conhecem, fora da igreja. Então vamos pagar o preço. Se vai exigir tempo, vai exigir tempo. Nós vamos ter que achar um tempo para visitar alguém, para conversar com alguém, para dar atenção para alguém, para ligar, para falar, para visitar, para levar na nossa casa. Tem preço. Pois vamos pagar o preço, meus irmãos. Vamos pagar esse preço. Quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás, não pode perder o foco, não pode terceirizar a sua responsabilidade. Não podemos. Né? Não, pastor faz. Pastor não dá conta de fazer tudo. Não, missionário faz. Missionário também não dá conta de fazer tudo. Não, nós vamos eleger diácono, diaconisa, eles fazem. A diaconia não dá conta de fazer tudo. Não terceirize o serviço. Abençoe com aquilo que você pode. Coloque a sua vida à disposição de Deus, da igreja, do reino. Sirva ao Senhor dentro da igreja, fora da igreja. É o convite de Jesus para mim e para você essa noite. A gente pagar o preço. Porque há trabalho. Mas os trabalhadores são poucos. Mas há trabalho. Muito trabalho. Feche seus olhos, quero orar com você. Talvez você já colocou a mão no arado, mas olhou para trás. Talvez o amor de Deus alcançou sua vida. O perdão, a graça, a vida eterna, a esperança da vida eterna. Mas você tem tido dificuldade para servir, dedicar sua vida para o reino de Deus. Eu queria convidar você para fazer uma reflexão pessoal. Como é que está a tua vida de serviço? Na tua agenda, há tempo para o serviço a Deus? Coloque isso em oração. Você pôs a mão no arado, siga arando. Siga trabalhando para o reino de Deus, para que a semeadura da palavra de Deus aconteça, para que a edificação da igreja aconteça. Ó Deus, nós reconhecemos, Pai, o quão pouco fazemos pelo Teu reino, Deus. Pedimos perdão. Queremos, Senhor Deus, servir mais, e mais, e mais. Queremos pagar o preço, colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Os nossos bens, os nossos recursos, aquilo que temos, que pode ser usado para abençoar, para engrandecer o Teu nome, Senhor Deus, nós queremos ofertar isso para o Teu altar também. Usa a nossa vida, usa o que temos, a glória e a honra do Teu nome. Se há alguém aqui no nosso meio
não tem servido ao Senhor, ou tem encontrado dificuldades, barreiras, uma agenda muito lotada, falta de tempo, se manifesta nesse coração, Pai. Que essa pessoa possa te servir e com alegria, te servir, Senhor Deus, de maneira eficiente, que essa pessoa se torne um instrumento nas tuas mãos, para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu reino, para que o Evangelho seja proclamado e o teu nome glorificado. Usa-nos, Senhor Deus, aqui essa noite, agora em assembleia, Senhor Deus, para a eleição desses irmãos e irmãs que vão te servir com alegria. E nós pedimos, manifesta o teu Espírito aqui. Nós queremos, com a mão no arado, seguir olhando em direção ao teu querer, a tua vontade, a tua obra. Usa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.